Hoje nós vamos começar a aula mais importante, provavelmente, de todo o curso de geometria analítica e de álgebra linear também, que são os produtos relacionados aos vetores. Produtos no sentido de multiplicação, tá? Eu estou chamando de produtos relacionados aos vetores, mas a literatura chama já direto pelo nome. Produto escalar e produto vetorial e produto misto. Para poder colocar subtópicos aqui. Hoje e nesse momento, né, nessa aula, né, nós vamos trabalhar com o primeiro produto chamado de produto escalar, que é derivado historicamente, isso a grande maioria dos livros não fala. Aliás, a gente encontra em artigos, não em livros, sabe? É que a origem desses produtos, que hoje são muito importantes nas análises físicas de alguns fenômenos, foi dos números complexos, como nós já falamos lá em vetores. Só que foi de uma parte particular dos números complexos, lá no século XIX, do Hamilton, também que nós falamos na aula de vetores. O que ele fez? Ele trabalhou, o Hamilton, com os quatérnios. Quatérnios, porque quatro termos associado com o produto ou análise dos números complexos em três dimensões. Então, os complexos em 3D. E aí, desenvolvendo os quatérnios, ele chegou a um resultado que foi possível separar a análise matemática dele em duas partes. Uma parte real e uma parte complexa, ou seja, uma parte complexa. Tudo deve ser complexo, né? Na verdade, não é não. É uma álgebra muito criativa, mas interessante. Então, a outra parte dentro dos complexos, dos números complexos, né? Aqui. E esses dentro dos números complexos eram o que ele chamou os complexos de IJK. Lá. Então, essa parte real do desenvolvimento tem um significado geométrico e algébrico. E foi chamado do produto entre essas partes de produto escalar, por causa do número real, de um escalar real. E essa outra parte foi chamada de produto vetorial. Por quê? Produto vetorial. Por causa, ele simplesmente pegou essa porção IJK, aqui ó, e transformou nos vetores. Como já havia feito antes, na verdade não foi bem ele que fez isso, né? Mas outros que derivaram os raciocínios do trabalho dele. Transformou em vetores que ficaram vetores aqui IJK. Ó, a bandinha de subir aqui não tá aparecer. Aqui, ó. Olha que interessante. Transformou nos vetores IJK. O pessoal da física gosta de ficar chamando IJK mesmo, mas hoje na matemática prefere-se fazer XI, pode ser YJ e ZK. Essa
é considerada dentro da matemática moderna a melhor representação desses vetores. Tá? Mas tudo bem, isso aqui foi só histórico, né? Só um bate-papo sobre como que essas coisas começaram em termos de origem histórica mesmo. Mas esses produtos são bem importantes na análise geométrica do espaço, tendo o vetor como base. Então, eles servem na física clássica, por exemplo. O conceito de trabalho ele está diretamente associado ao produto escalar. Nós utilizamos na física clássica de forma direta. De outra forma, a organização dos vetores está associada à mecânica quântica. Não se chama mais física quântica, mas mecânica quântica. Sem entrar em detalhes. Está associado à relatividade, mas costuma usar bastante os conceitos e uma notação que nós vamos colocar aqui, que é a notação indicial, no eletromagnetismo. Isso dentro da física, que é onde esses conceitos são mais aplicados. Eu falo de aplicação mesmo, né? Como base para outra disciplina. Então, considerando essa importância que você está sabendo, vamos começar aqui, ó, vamos chamar de número 1, o produto escalar, que ele é. Vamos fazer a interpretação dele, que também recebe o nome de produto interno. Não é difícil explicar por que é produto interno em termos geométricos, ou ainda recebe o nome de produto euclidiano, porque tem a ver com a geometria de Euclides. Aí dentro disso, nós vamos começar com o chamado conceito geométrico, ou forma geométrica do produto escalar. Então veja bem, o que o produto escalar vai dar? Primeiramente nós vamos escrever aqui, ó, é o produto de dois vetores cujo resultado é o escalar. Que gera... Bom, escalar não é um vetor, né? Por isso o nome de produto escalar. Produto escalar que gera um escalar, né? Isso é fundamental que você entenda. Vamos fazer inicialmente a análise na forma geométrica dele. Essa forma geométrica é a equação associada à forma geométrica dele. Essa equação associada à forma geométrica, a gente faz um esqueminha para mostrar que ele nasce da projeção de um vetor sobre o outro. Então, dentro dessa forma geométrica, que é importante ter em mente que existe, se nós estamos falando forma geométrica, porque existe uma outra, que é algébrica, né? Então vamos colocar aqui, ó, dados os vetores U e V, como é que normalmente nós trabalhamos com ele? De vez em quando eu inverto e coloco V e U, e θ, o ângulo entre eles. Se vocês virem um tapa aqui é porque eu estou tentando afastar um pernilongo que está incomodando agora cedo. Então,
A partir dele, desses dados, nós vamos fazer uma análise, que é a seguinte: em função de conceito. A demonstração foge muito do escopo do nosso trabalho, do nosso curso, e até de alguns livros para o ensino superior. Mas o que nós teremos é o seguinte, ó, dado o V, e aí nós vamos tomar cuidado com a anotação, e com a fala, que esse pontinho aqui, ó, ele significa escalar. Nós não podemos chamar de vezes apenas. O correto, ó, é chamar isso aqui de escalar. Então a gente diz o escalar V. Então o escalar V é igual a, não se pode esquecer, ó, que isso aqui é o módulo do vetor. Nós já vimos, né, que é a raiz quadrada da soma das componentes dele, certo? E θ é o ângulo. Nós representamos por 2 risquinhos, já explicamos para não confundir com o módulo do escalar, mas sim módulo de vetor. Ora, dado isso, dessa forma, nós vamos fazer a análise assim. Existe aqui um vetor, vamos chamar esse vetor de V, e no ângulo, eu não vou colocar nem 0, nem 180 e nem 90, um ângulo θ, com o vetor V existe o vetor U. Pronto, é isso que nós temos no espaço. Vamos agora fazer essa análise. Eu vou projetar o vetor U sobre o vetor V. E nós teremos aqui, ó, esse novo vetor, que é parte de V, paralelo a V. Esse vetor aqui, ele é U de cima, que nós temos lá, vezes cosseno de θ. Se ficar difícil, né, para você enxergar isso, vamos lá aqui do ladinho e escrever aqui, ó, o que é cosseno de um ângulo? O cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vendo isso aqui como um triângulo retângulo, observa que essa projeção aqui embaixo, em vermelho, é o cateto adjacente. E U é a hipotenusa do triângulo. Então, colocando o cateto adjacente em evidência, dessa fórmula de cima, nós vamos ter cosseno de θ vezes a hipotenusa, que é exatamente o que nós colocamos aqui embaixo, dessa forma. Vou chamar a atenção para você, colocar aqui de outra cor até, que ó, essa projeção aqui em azul, ó, né, que está aqui, por exemplo, pode ser um vetor, né? E esse vetor aqui, dessa projeção em azul, nós vamos trabalhar com ele mais na frente. Mas o que você conclui disso aqui, ó? Você conclui que o que nós temos é uma projeção, nós podemos dizer assim, ó, vamos escrever isso para que você mantenha isso em mente, que o produto escalar, olha só, ele é dado por produto de um vetor pela projeção, que nós chamamos de projeção ortogonal, mais à frente falaremos disso, projeção ortogonal porque gera um ângulo ortogonal, né, de 90 graus.
produto de um vetor pela projeção ortogonal de outro vetor sobre o primeiro. Então aqui eu estou escrevendo para que talvez, né, você consiga compreender melhor desse modo que eu acabei de escrever. Outra coisa, você vai perceber, ó, que o cosseno de θ, veja, é paralelo a V, óbvio, porque ele é projetado em cima de V, né, como você está vendo aqui, certo? Da fórmula do produto escalar, nós conseguimos determinar o ângulo associado a ele, a esses vetores, ó, porque basta isolar o cosseno de θ da equação e nós vamos ter u vezes v, que na verdade aqui, ó, chamando a atenção, eu falei u vezes v, que nós vamos falar isso, né? Nesse caso é u escalar v dividido aqui pelo módulo u v, de u e v. Olha, se eu deixar isso aqui, eu vou estar cometendo um erro. Eu escrevi ângulo aqui. Isso aqui não determina o ângulo. Isso aqui determina o cosseno. Para eu achar o ângulo, eu preciso do arquicosseno, ou cosseno a menos 1 de θ. Aí sim eu vou determinar o ângulo. É a mesma coisa, né? Eu tenho que inverter ali o cosseno para poder achar o valor de θ. Observa que se eu passar o cosseno dividindo, né, vai ser cosseno a menos 1. Por isso o cosseno a menos 1 que nós escrevemos, que representa o ângulo. Então o ângulo é definido aqui, ó, cosseno a menos 1, tá? Não só o cosseno em si, vamos dizer assim. Daqui a gente deriva algumas informações importantes. Observa bem que se θ for 90, ortogonal, cosseno de 90 é zero. Isso implica o quê? Isso implica que o escalar V, ou seja, o produto vetorial de U e V, vai ser zero. Isso é muito importante, porque eles estão a 90 graus entre eles. Por que é importante isso? Porque, por exemplo, num triângulo retângulo, se nós considerarmos a formação dele por vetores, o produto escalar entre um vetor e outro do ângulo de 90 graus vai ser zero. Então, em termos geométricos, isso é importante. E se eu tenho θ igual a 0 grau ou 180 graus, mesmo que seja igual a menos 1, 1 ou menos 1, veja então que o sentido não vai importar nesse caso, né? Lembra que nós podemos trabalhar com os vetores em termos do conceito de equipolência. Então, U vezes, ó, de novo, né? O escalar V, ele vai ser igual ao próprio V. Porque o vetor vai estar um sobre o outro, eles vão estar coincidentes, né? Paralelos nesse caso. Então, isso porque U paralelo a V. Então, o produto escalar é o próprio V. Dentro desse conceito de ângulos, nós podemos buscar aqui e trazer informações importantes para vários cálculos geométricos, que são os ângulos especiais dos vetores em R3. Lembra que nós trabalhamos sempre em R3. Se falarmos o contrário, aí trabalharemos no plano, em R2, né? R dos reais. São os ângulos diretores e os cossenos diretores, que são os cossenos desses ângulos. Por isso, cossenos diretores.
E por que que eles são chamados assim? Porque eles representam o ângulo direto entre um vetor e os eixos do sistema de coordenada. Então temos ângulos diretores e cossenos diretores. Vamos fazer um esquema para mostrá-los, para que você os veja claramente dentro dos conceitos matemáticos. Muito importante ter em mente o conceito intuitivo, né? Enxergar esses conceitos, e a geometria é fundamental para isso, porque ela nos faz ver vários conceitos algébricos. Então aqui, ó, temos a cota, que é o eixo Z, a abscissa, que é o eixo X, e a ordenada, que é o eixo Y. E daqui, ó, vamos traçar um vetor. Vamos chamar esse vetor de V. Bonitinho. Usando a cor vermelha, aqui, ó, o que nós faremos é traçar as coordenadas desse vetor, que é bem importante. Ó, mostrar até onde ele vai. Ó. Aqui podia ter melhorado ali, né? Eu vou refazer o Y, colocar o Y mais para frente um pouco, para que o esquema fique o mais exato possível, se é que é possível. Bem, dessa forma, o que nós temos aqui, ó, a projeção desse vetor nesse ambiente, ele vai ser aqui, ó. Não deu certo, vamos de novo. Esses esquemas em tela não são tão simples assim. E aí, isso é a melhor representação desse vetor. Em azul, vamos colocar aqui, ó, o ângulo entre x e o vetor, ó, chamado de alfa. O ângulo entre y e o vetor, chamado de beta. E o ângulo entre z e o vetor, chamado de gama. Esses são os ângulos diretores. Então, os ângulos diretores, ó, são o alfa, o beta e o gama, que são os ângulos diretos. Na palavra direta eu não estou falando para significar com a base de diretores, não, né? Diretores são aqueles que dirigem, né, o vetor. Ângulos diretores, alfa, beta e gama. Eu falei direto porque nós já fazemos esse ângulo entre o vetor e o sistema de coordenadas. Para ficar talvez até melhor nesses termos, não podemos esquecer, ó, que aqui nós temos o I, o J, os versores, que nós vamos precisar utilizar depois, e o K, né? Então, ter isso em mente, devido às várias diferenças de notação, é bastante importante, tá? Ora, a partir daí, quem são os cossenos diretores, né? Então, os cossenos diretores são os cossenos desses ângulos. E nós vamos calcular esses cossenos diretores porque a soma deles tem relevância para nós, né, em termos de análise geométrica do espaço. Então, os cossenos diretores aqui são cosseno de alfa, cosseno de beta e cosseno de gama. Agora, nós vamos pegar o próprio conceito que nós vimos de ângulo para determinar
o valor desses cossenos. Ó. Pegando o cosseno de θ, sendo o escalar V, dividido pelos módulos UV, módulos de U e módulo de V, tem aqui. A partir desse conceito, nós vamos fazer o cálculo dos cossenos diretores. Porque, veja bem, nós temos que lembrar lá. Quem que é o cosseno de alfa? O cosseno de alfa vai ser o V, que é o vetor, quer ver? Vejamos aqui, ó. O vetor que está aqui. Eu só não poderia deixar de falar, né, que nós teremos a projeção dele sobre, por exemplo, y, ou sobre i, ou sobre z. Então fique em mente aquela ideia de projeção, certo? O vetor projetado. Então, o que nós teremos aqui será V I. Quem que é o I? Foi projetado sobre I, sobre o vetor I. Quem é o vetor I? É o versor do sistema de coordenadas. Então aqui embaixo nós vamos ter V vezes I. Nós não podemos esquecer que I é igual a 1, ele é um versor. Então nós vamos ter aqui, ó, x, y, z. E qual a coordenada de I? 1, 0 e 0, porque ele é 1 no x, 0 no y e 0 no z. Dividido por V, ou seja, dividido pelo módulo de V, vezes o módulo de I, que é 1. Ora, daqui nós temos que o cosseno de alfa vai ser igual a x vezes 1 mais x vezes 0 mais x vezes 0 dividido pelo módulo de V. Estou faltando aqui a setinha. Não podemos ficar sem essa setinha. Resumindo, então, nós temos x sobre módulo de V. É importante. Esse é o cosseno diretor de alfa. Ora, analogamente, para não estendermos sem motivo, porque é a mesma conta, o cosseno diretor beta vai ser y sobre o módulo de V, o vetor. Basta lembrar, vou chamar aqui, ó, que J é igual a 0, 1 e 0. Então vai sobrar o y. E o cosseno diretor de gama vai ser igual a z dividido pelo módulo de V. Vou chamar a atenção que K, como é versor, os valores dele no espaço 0, 0 e 1. Então aí ficam os cossenos diretores. No entanto, como nós estamos falando de versores, nós podemos fazer uma análise aqui, ó. O que é um versor? De V sobre V, ó. Essa é a definição de versor. O que nós já vimos, se é V sobre o módulo de V, vamos chamar aqui que V é x, y, z. Ou seja, são as suas componentes, dividido pelo módulo de V. Aqui. Ora, isso nós sabemos que para fazer o cálculo, nós teremos x sobre o módulo de V, y sobre módulo de V,
e Z sobre o módulo de V. Olha que interessante. Então nós podemos agora enxergar, olha que legal isso, ó, que V, ou seja, um versor pode ser dado por quem que são os x sobre módulo de V, y sobre módulo de V e z sobre módulo de V? São os cossenos diretores, ó. Cosseno de alfa, cosseno de beta e cosseno de gama. Olha que interessante. Então nós temos isso. Dessa forma organizada, nós temos que os cossenos diretores estão associados aos versores. E aí veja como as coisas facilitam, porque também estão associados ao valor 1. O que é então o módulo de V? Ó, o módulo de V, como V é x, y, z, nós temos pela definição que ele é um versor, vai ser cosseno ao quadrado, fazendo 2 alfa aqui não pode, né? Mas vamos aqui, ó, cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de gama, e a raiz quadrada dele, e como ele é um versor, ele é 1. Então o que a gente faz? Nós utilizamos os conceitos matemáticos aqui, ó. A criatividade dentro da matemática é uma arte, né? Elevamos os dois ao quadrado. Então, elevando a raiz quadrada ao quadrado e 1 ao quadrado, nós teremos que essa importante relação, que é cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de gama é igual a 1. E isso é, vamos dizer, o ponto final, o ponto importante da análise de cossenos diretores, tá vendo? E aí essa análise importante em termos de cossenos diretores derivados do raciocínio de ângulo do produto escalar. Vamos fazer um exemplo para esse cálculo, utilizando cossenos diretores, para afirmar esses conceitos aqui. Mais tarde faremos exemplos usando o conceito de produto escalar, né? Esse barulho é cachorro aqui do lado e parece que o dono está chamando cachorro, mas não temos uma sala com isolamento acústico. Isso não vai influenciar no seu aprendizado, né? Então, nesse exemplo 1, vamos aqui, ó, calcular vamos chamar aqui os cossenos diretores. E seus ângulos, vamos dizer, relativos, né, aos cossenos diretores. Para um vetor V, que nós já ficamos amigos do V, de tanto representá-lo aqui, né, com as coordenadas -3, 4 e 12. Fazer dessa forma, para a gente ter uma raiz quadrada inteira, né? Solução. Como é que a gente faz a solução aqui? A primeira coisa a resolver aqui, a fazer, é achar qual que é o módulo de V, porque sem o módulo de V a gente não consegue aplicar na fórmula de cosseno diretor. Então o módulo de V vai ser dado por -3 ao quadrado. Esse 2 assim fica parecendo um alfa, não pode. Mais 2 ao quadrado, mais 12 ao quadrado. Teremos
Então, 9 menos 3 ao quadrado é 9, mais 2 ao quadrado é 4, e 12 ao quadrado, 144. Somando todos aqui, teremos 9 mais 4, 13, 13 mais 144, 169. Se você tiver uma boa memória, você vai ver que raiz de 169 é 13. É uma das raízes usadas bastante no ensino médio, né? Fácil de lembrar. Qualquer dúvida você faz aí na calculadora. Então, o que é o cosseno de alfa? O cosseno de alfa vai ser igual a x, que é a coordenada associada ao ângulo diretor, né? Dividido por módulo de v, por isso que nós fizemos o cálculo. Mas o x é menos 3, e o módulo é 13. Teremos menos 3 igual a 13. Esse é o cosseno. No entanto, para nós acharmos alfa é igual ao cosseno de menos 1, ou seja, o arquicosseno, o inverso do cosseno de menos 3 trezeavos. Aí, nesse caso, calculadora. Alfa vai ser igual, eu já fiz, né? Óbvio, por isso que a aula precisa ser preparada. Não é vergonha nenhuma preparar a aula, aliás, pelo contrário. Para dar aula é necessário preparar não somente o conteúdo, mas aquilo que vai ser feito, como que vai ser falado. É preciso preparar também a comunicação com o aluno. Boa parte do pessoal que vai assistir faz licenciatura, né? E aí a licenciatura é para dar aula. Um bom professor traz uma alegria muito boa para a vida da pessoa, diminui depressão. Fazer as coisas direito é muito importante para a saúde mental. Então nós já vamos aqui, ó, no y, quem que é o y? É o 4. Então teremos 4 sobre 13. E aqui de forma direta, já calculo o ângulo B, que eu já calculei, que é 72,1 graus, né? E o cosseno de gama vai ser Z sobre a componente, né, do vetor componente Z, que é 12 sobre 13. Esse é o cosseno diretor. Gama, então, é o arquicosseno, que vai ser 22,6 graus. A partir do momento que a gente coloca assim, ó, gente, é tudo aproximado, então nós podemos colocar aqui aproximadamente. Só vai ser exato se nós colocarmos na forma de fração, né? Ou, dependendo se for uma dízima periódica, a gente faz uma representação com tracinho em cima da estrutura que repete. E se for racional, não tem jeito, né? Como é que nós vamos verificar isso aqui? Eu vou aproveitar nessa verificação para a gente ver a importância que o somatório dos quadrados dos cossenos diretores ser igual a 1. Então, o que a gente faz aqui, ó, nessa verificação? Cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de gama igual a 1. Ora, então nós vamos colocar cosseno ao quadrado dos ângulos, né? Vamos falar assim, de cada um desses ângulos. Se vocês permitem, eu já vou fazer direto aqui, porque o resto é conta na calculadora, né? Que vocês podem fazer aqui, ó, fazer aí na casa de vocês, né? Deixa eu chamar a atenção de uma coisa. Quando você vai olhar na calculadora, você não vai ter cosseno ao quadrado. E se você colocar cosseno vezes cosseno e o valor na frente, não vai dar, a calculadora não vai te dar a resposta. Então o que você faz? Você pega o cosseno
por exemplo, do ângulo, né? Cosseno de menos 3 trezeavos e multiplica por cosseno de menos 3 trezeavos 2 vezes, para dar certo na calculadora. Isso aqui é realmente aproximadamente igual a 1, ou seja, nós vamos ter finalmente 1 igual a 1. E aí está verificado o nosso trabalho do exercício, do exemplo que nós fizemos, ok? Então, dada a forma geométrica, cabe a nós agora trabalhar a chamada forma algébrica. Existe uma forma algébrica do produto escalar. A forma algébrica do produto escalar, ela pode ser demonstrada de mais de um modo. Só que no caso, eu vou escolher um modo que nós vamos utilizar a representação, a notação, que vai nos ajudar a conceitos futuros. Então, vamos pegar, por exemplo, dados o vetor U. Agora você se lembra, nós gastamos um tempo explicando a importância da notação lá na aula de vetor, né? UI. Vamos pegar aqui o YJ. Lembra que devemos fazer essa associação. O YJ. Mais, vamos colocar o ZK. Certo? Com os seus vetores específicos. O correto seria ficar passando aqui, esse aqui precisa ser maiúsculo, desculpa, negrito, nós já mostramos antes lá. Dá um pouco de trabalho ficar fazendo isso e mostrando aqui, né? Mas fazendo pelo menos desse primeiro aqui, para vocês verem essa representação dos versores. V da mesma forma, VXI mais VYJ, o outro lado ficou mais gordinho, né? Mais VZK. Então, dados esses dois vetores, é muito importante que você tenha uma atenção para essa demonstração, porque ela vai incidir sobre uma notação chamada delta de Kronecker, que nós vamos fazer mais à frente, que não é comum, você não encontra nos livros de álgebra linear e de geometria analítica, mas ela é muito usada na física, então nós vamos mostrar como resolver, e é muito simples, o produto escalar utilizando essa notação. Notação é muito importante para vocês, para a gente que trabalha com exatas, porque é uma linguagem, e quanto melhor nós falarmos essa linguagem, mais nós conseguiremos nos comunicar bem. Então eu vou fazer o U escalar V. Basta repetir esses vetores, ó. Aqui fazendo o que nós já aprendemos sobre essa multiplicação de vetores. Por questão didática, eu vou fazer aqui embaixo também, ó, para ficar melhor visualizado, pelo menos na minha intenção, né? VZK. Fazendo isso, ó, vou colocar só o igual aqui. O x vezes Vx i vezes i ao quadrado. Então é importante que você tenha isso em mente. Vamos lá, fazer isso, ó. U dá para mostrar de cima para baixo, né? U vezes V tá aqui, I vezes I, ó.
como está aqui. Só que agora nós vamos aplicar a propriedade distributiva. Então vai ser U vezes VY, no caso, o X e vamos colocar o I e o J junto, que isso é importante, vezes VY I vezes J, mais o X VK I vezes K. Vamos colocar aqui embaixo também para seguir essa mesma ordem aqui, ó, de análise. Agora vem o UY vezes VX, só que o Y é J e o VX é I, mais o Y, vamos ter que fazer 3 para cada um, né? Então, o Y vezes VY, J vezes J, J ao quadrado, mais o Y, VK, multiplicando JK. Esse U aqui não tá bom não, vou fazer um U mais bonitinho. E aqui, finalmente, o UK vezes o VX vezes KI, porque o UK é o K, né? O K vezes VY vezes KJ, mais o K vezes VK vezes K ao quadrado, que esse aqui é fundamental. Só que daqui nós temos que lembrar, ó, uma observação, que quando um vetor I existe como versor, ele é ortogonal a J. I é ortogonal a K. J é ortogonal a K. Fazer o inverso não precisa. Ora, ortogonal, de acordo com a nossa ideia de produto escalar, é o cosseno de 90. E cosseno de 90 é igual a zero. Por outro lado, I vezes I, eles são paralelos. I é paralelo a I, J paralelo a J e K paralelo a K, ou seja, são coincidentes. Isso significa cosseno de zero, porque são coincidentes. E cosseno de zero é 1. Ora, a gente vem aqui nessa demonstração e fica bem simples, ó. Tudo que não for I, ou seja, I ao quadrado, J ao quadrado ou K ao quadrado, é zero. Porque vai ser multiplicado pelo cosseno de 90. E essa ideia é fundamental para entender a notação do delta de Kronecker. Ora, então, finalmente, nós vamos conseguir fazer a demonstração por essa análise geométrica. E nós teremos o escalar V, utilizando esse conceito mesmo de produto, igual o que sobrou lá, ó, o X VX I ao quadrado, nós não precisamos representar porque é 1. O que sobrou aqui embaixo? O Y VY vezes 1, mais o K VK vezes 1. Ora, é apenas uma questão de notação. Por que é uma questão de notação? Porque nós podemos então representar assim, ó, o escalar V da seguinte forma. Nós podemos colocar simplesmente, ó, quem que é o X? Um X1 e VX, um X2, mais Y2, mais K1, aí não é K, é Z, né? Mais Z1, Z2. E aí nós temos aqui
a forma algébrica do produto escalar em 3D. Nossa, mas e se for só no plano? É bem simples, ó. Vai até y no plano, certo? É isso que nós temos. Então não é tão complexo, é só seguir bem o raciocínio. Vamos melhorar isso através de um exemplo. Mas nesse exemplo, nós já vamos colocar os conceitos dos produtos escalar na forma geométrica e na forma algébrica, né? Já de uma maneira direta aqui na aula. O resto são exercícios, não é mesmo? Mas prestando atenção aqui, vamos tentar ensinar. Tentar não, a gente está ensinando, né? Você que tem que tentar aprender. Se não der certo do meu jeito, procura outro. Procura algo que você possa aprender de forma eficiente. Cada um tem o seu método, né? Funciona para uns mais do que para outros e assim por diante. Então, dados aí, U igual a 29,25 avos, 2 e 0. V igual, esse vetor vai ser 0, 2 e 0, como está aqui, com θ igual a 30 graus. 30 graus. Vamos calcular o produto escalar usando as duas formas, usando a forma algébrica, é só aplicar em fórmula isso aqui, né? Tem todos os dados, né? E a geométrica. Eu vou fazer uma representação esquemática, vai ficar sem o A aqui, tá? Na forma esquemática, na solução, que aí você já vê todos os dados aqui, ó. Então na solução, vou te mostrar aqui o que esses vetores representam. Vamos fazer assim, ó. Em 3 dimensões. Z, X, Y. Eu vou pegar um vetor, esse vetor U e V, olha só, quando eu vou fazer o vetor, então quem que é o vetor V? É 0, 2 e 0, então ele está aqui, ó. Até o 2, tá vendo? E quem é o outro vetor? Bem, o outro vetor já tem outros valores, mas vamos colocar aqui, por exemplo, assim não, que assim vai dar problema, vou colocar mais para cá, ó. Aqui, por exemplo, o vetor I. Vamos representá-los com os seus valores. Okay. Esse aqui, ó, é o 29,25 avos. Ali é 2. E esse ângulo aqui é 30 graus. Esse vetor de cima é o V. E esse vetor de baixo é o... Lembre que o Z para ambos é 0. Então nós não temos representação em Z. Ele está aqui só no plano, apesar da gente ter citado, né, um vetor com as 3 coordenadas, ele está representado no plano. Então observa assim, ó, como é que eu faço para achar o valor desse vetor na forma algébrica? Olha,
ele vai estar associado a uma métrica. Que métrica que é? Comprimento. Por quê? Porque o escalar V é o produto de dois vetores que originam um escalar. E relembrando da fórmula, ó, x1, y2 mais y1, y2 mais z1, z2. Ora, é só colocar os valores. O primeiro valor é 29,25 vezes 0. Mais o segundo valor vai ser 2 vezes 2, coincide. Mais o terceiro valor, para z ambos são 0. Ficou fácil fazer a conta, né? 29,25 vezes 0 é 0, 2 vezes 2 é 4, e 0 vezes 0 é 0. Então, o valor daquele vetor é 4. Vamos pegar, então, a forma geométrica, que para esse tipo de exercício, ela é mais difícil. Mas quando não for dado, por exemplo, o ângulo, a gente vai ter que usar a forma algébrica. Se for dado o ângulo e faltar dados dos vetores, evidentemente nós trabalharemos com a forma geométrica. Então, na forma geométrica, o escalar V, tem que pedir desculpa, né, mas inesperado, deve vir outro em breve, se tiver sorte. Teremos então o escalar V do produto do módulo desses vetores vezes cosseno de θ, que é 30. Ora, aplicando esses valores, nós teremos 29,25 módulo elevado ao quadrado mais 2 elevado ao quadrado mais 0 elevado ao quadrado. Dá uma mudada aqui. Vezes 0 elevado ao quadrado mais 2 elevado ao quadrado mais 0 elevado ao quadrado, que são as coordenadas dos vetores dados, vezes cosseno de 30 graus. Então, continuando na forma geométrica, 29,25 é quase 1, né? Elevado ao quadrado, eu já fiz isso, vai dar 1,35 aproximadamente, mais 4 mais 0 raiz quadrada vezes raiz quadrada de 4, que é 2, né? Mas vamos fazer aqui direitinho, porque 0 mais 4 mais 0, 0 mais 4 mais 0, vezes cosseno de 30, que é 0,866, vamos colocar 0,87. Olha, isso aqui vai dar 2,31, usando a calculadora, né? Vezes 2, é 4, que é a raiz quadrada de 4, vezes 0,87. A partir desse momento, aproximadamente 4. Então, eles têm o mesmo significado, obviamente, né? Não temos que enxergar isso. E com esse mesmo significado, em termos do valor dado, mas você utiliza apenas a parte algébrica do processo, né? Vamos fazer um outro exemplo, esse aqui um pouco mais elaborado. Esse eu acho que é o exemplo 3, se eu não me engano. Esse é o exemplo 3. Nesse exemplo 3, nós vamos trabalhar assim. Nós vamos mostrar
se for possível. Eu já sei que é. Que mostrar que o triângulo de vértices, ou com os vértices, né? A. Aí é o ponto. 2, 3, 1. Vou colocar um embaixo do outro, porque a visão é melhor dessa forma, né? 2, 1, 1. 2, 1, menos 1. C. 2, 2 e menos 2. Aqui. Então, mostrar que o triângulo de vértices aqui é retângulo. Veja que assim que nós colocamos é retângulo, você vai pensar num ângulo de 90 graus, cosseno de 90 é zero, né? Então, nesse caso, para fazer a solução disso aqui, ó, nós temos que pensar em termos do produto escalar. Por quê? Para ele ser retângulo, dos dois, ou AB é ortogonal a BC, e você já sabe que esse símbolozinho significa ortogonal. Ou, aí é excludente, AB é ortogonal a CA. Por que eu uso CA? Olha, eu vou esquematizar aqui. Evidentemente que nós não saberemos, teoricamente, se ele é retângulo ou não. Mas vamos pegar. Se eu fizer assim, ó, A, B, C, e estou trabalhando com os ângulos deles, olha o que acontece. Ó, A para B, B para C e C para A. Então, os vetores serão AB, na qual B é a extremidade, BC, na qual C é a extremidade, e CA, não AC. Isso é importante. Nós já vimos erros, né, em livros didáticos em que o autor ele fez o contrário, o exercício deu errado. Porque se você usar o AC aqui, que não faz sentido, por exemplo, e você, na hora de determinar a distância dos pontos que não for em módulo, vai dar errado. Se for em módulo, não vai ter problema. Mas se eu for determinar, como eu vou fazer aqui, ó, a distância entre os pontos pela diferença dos pontos, aí fica mais complicado. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou calcular qual que é o comprimento de AB, que é B menos A. Quem que é o B? 2, 1, menos 1. Menos A, que é a origem. 2, 3, 1. 2, 3, 1. Como é que eu faço isso? 2 menos 2, 0. Já vou direto aqui. 1 menos 3, menos 2. E menos 1, menos 1. Ó, menos 1 com menos 1 vai dar quanto? Menos 2. Né? Vamos calcular agora BC. Quem é BC? Dá uma organizada aqui, né? Mudar as folhas de lugar. BC vai ser C. Quem que é C? 2, 2 e menos 2. Menos. Quem que é B? 2, 1, menos 1. Então, isso vai ser igual a quanto? 2 menos 2, 0. 2 menos 1, 1. Menos 2, menos com menos dá mais. Menos 2 mais 1, menos 1. E, finalmente, nós vamos ter CA. CA vai ser A,
ou seja, 2, 3, 1, é o ponto, menos C. C é 2, 2, menos 2. Tá na hora de subir um pouquinho. Então aqui vai ser igual a 2 menos 2, 0. 3 menos 2, 1. 1 menos 2 vai dar 1 mais 2, que é 3. Então, esses aqui são os valores. Olha, a partir desses valores, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos verificar pelo produto escalar se eles são ou não são ortogonais. Então, por exemplo, vamos verificar o produto escalar entre AB e C. Aqui. Porque se ele for zero, nós não precisamos usar o quociente. Porque se ele for zero, é 90. Se ele não for zero, aí ele não vai ser 90. Então, por exemplo, quem que é o AB? Nós descobrimos lá, é 0, menos 2 e 2. Escalar com 0, que é o CA, 1 e 3, que está bem aqui na frente. Ó. Fazendo aqui a multiplicação, né? É 0 vezes 0, mais menos 2 vezes 1, que vai dar menos 2. Então, nós vamos ter aqui, fazendo isso aqui, ó, 0 vezes 0, mais menos 2 vezes 1, passar aqui para baixo, né? Mais 2 vezes 3. Isso vai ser igual a quanto? 0 menos 2 eu acho que a B, coloquei errado aqui, né? É menos 2 menos 2, ó. Então fica menos 2 vezes menos 3. Não pode errar, pode atenção. Ainda bem que eu tenho a minha cola aqui, ó. Mais menos 2 vezes 3. Então isso vai dar menos 2 menos 6, que é igual a menos 8, que é diferente de 0. Então, AB não é ortogonal a CA. A gente representa assim, ó, AB, CA, ortogonal. Assim, ó, a gente bota um tracinho cortando. Não é ortogonal. Eu não posso afirmar que é outra coisa, tá? Aí, finalmente, quem que eu uso? AB escalar BC. AB escalar BC. Quem é AB? 0, menos 2 e menos 2. Escalar com BC, que é 0, 1, menos 1. Fazendo a conta. 0 vezes 0, menos, mais, menos 2 vezes 1, mais, menos 2 vezes menos 1. Isso vai dar 0, menos 2 vezes 1 dá menos 2, menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, que é igual a 0. Ora, portanto, nós temos que AB, como ele é 0, né? AB é ortogonal a BC. Se tem pelo menos um ângulo de 90 graus, portanto, o triângulo, a gente representa assim, ó, como um delta, ABC é retângulo. E aí nós utilizamos o conceito de produto escalar para poder fazer esse exercício, certo? Aula 1 sobre produto escalar produtos termina aqui e a gente volta depois com a continuação dessa aula.